ministrar a sua palavra às nossas vidas. Libera mais um pouco nesta hora, Senhor, sobre nós. Libera mais um pouco nesta hora, Jesus, sobre os nossos corações. E usa o teu filho gloriosamente. Usa o teu filho poderosamente. Revela, Senhor, que ele tenha condições de liberar para nós aquilo que está preparado, mas que ele tenha condições de também liberar aquilo que o Senhor te falou antes e só vai falar aqui agora. Que o seu coração esteja sensível, o seu espírito, os seus olhos e os seus ouvidos, para derramar aquilo que preparou e para derramar aquilo que o Senhor só vai fazer agora, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, irmãos. Estou de férias, né? E vim passar uns dias aqui na casa aí do Gustavão, da Érica, com o Alan aí, com a Sueli, a família, revê-los. Me alegro muito em mais uma vez ter a oportunidade de poder compartilhar a palavra aqui com vocês. Queria fazer uma oração. Você pode fechar os seus olhos, a sua cabeça. Pai, nós queremos engrandecer o teu nome nessa noite, Pai. Queremos engrandecer o teu nome nessa noite pela tua fidelidade, Senhor. Queremos engrandecer o teu nome nessa noite, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua bondade que é sobre nós. Queremos engrandecer o teu nome nessa noite, Senhor, e te agradecer, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, que tu nos concede de estarmos mais uma vez juntos, reunidos em teu nome, Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, a nossa oração nessa noite, Senhor, é para que tu possa estabelecer, ó Deus, uma conexão, Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, que nessa noite, Senhor, a visão, Senhor, do sonho de Jacó, Senhor, que uma escada seja posta na terra, Senhor, e toque os céus, Senhor, que haja nessa noite uma conexão entre céus e terra nessa noite, Pai. No nome poderoso de Jesus, Senhor, que tu possa ministrar ao nosso espírito, Pai, no nome poderoso de Jesus, que tu possa, Senhor, encher os nossos corações, Senhor, gera, Senhor, uma esperança. Gera, Senhor, uma esperança no coração dos teus filhos. Gera, Senhor, uma esperança, Senhor, no coração da tua igreja, Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero nessa noite, Senhor, orar, ó Deus, pelos pastores dessa casa. Senhor, eu quero orar, ó Deus, nessa hora, nesse momento, Senhor, pelos líderes dessa comunidade de fé. Senhor, em nome de Jesus.
tua aplicação, Senhor. Nós cremos nessa profecia que se cumpriu, Deus. Mas nós cremos, Senhor, que essa profecia se cumprirá, Deus. Senhor, nós ansiamos pelo teu dia, Pai. Nós ansiamos, Senhor, pelo dia da tua vida, Senhor. Senhor, a minha oração nessa noite, Senhor, é para que tu possa fazer o coração da tua igreja voltar a queimar, Deus. Faz os teus filhos, as tuas filhas voltar a crer, Deus. Aumenta-nos, Senhor, a fé, Deus. Restaura, Senhor, a identidade dos teus filhos em Cristo. Restaura, Senhor, a identidade dos teus filhos em Cristo, Senhor Jesus. Restaura, Senhor, a identidade dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, restaura, Senhor. Senhor, aumenta-nos, Senhor, a fé, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos faz queimar, ó Deus, de paixão, Senhor, por ti, Deus. Senhor, como nos primeiros dias, Senhor, como nos primeiros dias, Senhor, quando fomos tocados, quando fomos alcançados pelo teu amor, ó Deus. Senhor, em que nós não nos continhamos, Senhor, em nós mesmos e queríamos proclamar, Deus. E queríamos, Senhor, anunciar, Deus. Senhor, no nome poderoso de Jesus, eu temo, Senhor. Eu temo, Senhor, que os homens que têm chegado a esse lugar, Deus, que têm chegado a esse lugar, já tenham dado tudo, Senhor, e não tenham mais nada para entregar aqui, Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restaura, Senhor, nessa noite, Senhor, a nossa identidade em Cristo. Senhor, em nome de Jesus, ministra, Senhor, ao espírito dos teus filhos nessa noite. Senhor, não te permita, Senhor, atrapalhar, ó Deus, o que tu tens, Senhor, para falar no coração dos teus filhos. Pai, no nome poderoso de Jesus, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Irmãos, quando Aaron falou comigo, o Senhor me trouxe o espírito de falar sobre um assunto, né? São os 4 fundamentos da fé cristã: Cristo, a igreja, a cruz, o reino. Mas hoje pela manhã eu levantei um pouco mais cedo, estava ali orando e meditando, e o Senhor ministrou ao meu espírito sobre a identidade, irmãos, a identidade dessa casa, dessa igreja, a identidade dos irmãos. Sabe, enquanto nós estávamos aqui orando, no momento da adoração, o Senhor começou a trazer o meu espírito, irmãos, sabe, esse motivo de oração, irmãos, esse temor, que esses homens que o Senhor tem trago para cá, esses pastores que o Senhor tem trago para cá, sabe que já tenham entregue tudo que podiam entregar, que não tenham mais nada para dar, irmãos, que não tenham mais nada para dar, não, irmãos. Sabe, o desejo do Senhor é que você possa arder outra vez, queimar outra vez, que você possa se apaixonar outra vez, sabe, que isso seja um motivo de oração do teu espírito, do teu coração para esse tempo. O Senhor trouxe ao meu espírito o Evangelho de João. Eu não quis trazer nem o tablet para que eu não, de maneira, sabe, mecânica, pudesse de alguma forma interferir, sabe, naquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. E o Evangelho de João, no capítulo de número 1, ele tem algo poderoso da parte do Senhor aqui, e que tem muito a ver com a identidade. Sabe, eu entendo, irmãos, que o Senhor, ele, nessa noite, ele quer trabalhar algo com relação à identidade. Eu não sei se de todos, se de alguns, se de alguém, mas o Senhor, ele ministrou meu espírito fortemente sobre identidade. E o Evangelho de João, no capítulo de número 1, ele é tremendo, porque ele traz, sabe, como pano de fundo, o testemunho de João. E eu quero ler somente a partir do verso 19, que diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Repita comigo: quem és tu? Irmãos, quando nós lemos um texto como esse, sabe, dá para entender assim, que há algo intrínseco, sabe, dentro dessa realidade, porque na verdade eles sabiam quem João era, eles sabiam que o João era filho do sacerdote Zacarias, eles sabiam que João deveria estar no templo
o propósito de Deus para esses dias, para essa cidade, para esse estado, irmãos. Eu não me conformo, irmãos, eu não me conformo. Eu não sou, irmãos, alguém que idolatra números. Eu já tive isso no meu coração, sabe? Eu já tive isso no meu coração de me entristecer, sabe? De me angustiar quando chegava lá no culto, lá em Belfor Roxo, e eu via ali, sabe, que faltavam vários irmãos, e aquilo, sabe, me consumia. Mas o Senhor tirou isso do meu espírito e de fato não me abala, me preocupa, sabe, como estão os irmãos e coisa do tipo, mas não com a ideia de um número ou de um lugar cheio. Mas quando eu venho a esse lugar, irmãos, eu não consigo, algo queima, algo arde dentro de mim, e eu consigo perceber pelos olhos do Espírito que há uma multidão, irmãos, reservada para essa casa, que é algo grande e poderoso para ser liberado sobre esse lugar, sobre essa cidade, irmãos. O que dizes de ti mesmo? Eles perguntaram a João: o que é que você diz sobre você mesmo? E ele respondeu uma profecia de Isaías 40. Tudo que eles queriam saber é quem é você dentro do contexto profético das Escrituras. Nós sabemos que você é filho do sacerdote Zacarias. Com a idade que você tem, 30 anos, deveria estar no templo, oficializando na condição de sacerdote. Você é de linhagem sacerdotal. O que você está fazendo no deserto? Irmãos, o Senhor estava fazendo com que uma multidão saísse de Jerusalém e fosse para o deserto para ouvir João. E talvez seja esse o movimento que Deus tem reservado para essa casa. O Senhor vai trazer uma multidão. Presta atenção, se você não é capaz de crer nisso, olha o Senhor para que abra os teus olhos. Olha o Senhor para que Ele abra o teu entendimento, ilumine os teus olhos do Espírito, de modo que você possa enxergar isso. Quem és tu? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele disse: olha, eu sou o cumprimento da profecia do profeta Isaías. Eu sou o cumprimento de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 3. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas se tu não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Respondeu João dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Eu batizo com água para arrependimento, mas no meio de vocês está um que vocês ainda não conhecem. A palavra grega usada aqui para conhecer é oidá, que é o mesmo que discernir. No meio de vocês está um que vocês ainda não discerniram. Esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Por quê? Porque ele é da eternidade. Ele é eterno. Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já é primeiro do que eu, porque ele é da eternidade. E eu não o conhecia. Sabe, irmãos, isso me chamou a atenção, porque João Batista, nós sabemos que Maria e Isabel, segundo os estudiosos, eram primas. E João Batista e Jesus, pelo menos primos de segundo grau eram. Sabe, eu creio no meu espírito que conhecia Jesus, sim, mas conhecia Jesus, e a palavra conhecer aqui é oidá, que é o mesmo que discernir. Conhecia Jesus, mas não discernia o Cristo que habitava dentro dele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez você esteja aqui nessa noite e as pessoas conheçam você,
cidade que você foi criado, talvez você tenha o teu apelido de infância, e as pessoas conhecem aquele Gustavo que viveu lá. Talvez, quando as pessoas olhem para o Miro, amigos da corporação de 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, vão chegar lá e vão chamar ele, sabe, pelo apelido que chamavam, vão brincar das brincadeiras que brincavam. Por quê? Porque o conhecem. Conhecem ele, mas não conseguem discernir o Cristo que habita dentro deles. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Talvez as pessoas conheçam você, mas elas não conseguem discernir aquele que habita a tua vida. Elas não conseguem discernir o novo homem da nova criação que habita. O mistério de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, João conhecia Jesus, conhecia a natureza humana, mas ele não conseguia discernir no primeiro momento aquele que habitava, sabe, ele não conseguia discernir o eterno que morava dentro daquela natureza humana. Ele não conseguia discernir o Cristo que habitava dentro do homem de Nazaré. E quando nós observamos o texto, João diz: eu mesmo não conhecia. Conhecia Jesus, mas não discernia o Cristo, o glorioso que habitava dentro dele. Sabe, talvez a tua identidade, a nossa identidade esteja diretamente ligada a esse Cristo glorioso que habita em nós. Talvez você tenha deixado de crer, deixado de acreditar por N situações que você viveu, por desapontamentos que você enfrentou, e você não consegue enxergar as realidades gloriosas do Espírito que o Senhor tem reservado para a vida dessa comunidade de fé nesses últimos dias. Irmãos, nós precisamos crer algo grande de Deus. Vem algo grande de Deus para esse lugar, para essa cidade. Vem algo grande de Deus para essa comunidade de fé. Vem algo grande da parte do Senhor, irmãos. João disse: eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. Eu não discernia quem ele era. Eu não discernia o glorioso que dentro dele habitava. Talvez você não entenda o porquê que você está aqui, mas chegou a hora de você orar ao Senhor, dizendo: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Não é sem propósito, Vande, que o Senhor guiou você e sua família para cá. Não é sem propósito, Cleberson, que Deus precisou usar você para fazer o que Ele precisava fazer aqui. Por esse espaço. Não é sem propósito, André. Não é sem propósito as guerras que você tem enfrentado, as lutas que você tem travado, sabe, os momentos de tristeza, de vergonha. Não é sem propósito. Algo grande de Deus vai passar, irmãos. Algo grande de Deus vai passar, irmãos. Algo grande de Deus vai passar. Prepare o teu espírito com uma expectativa. Prepare o teu espírito com uma expectativa. Há um texto, irmãos, no livro de Samuel, que o Senhor, há uns anos atrás, me deu esse texto para dar a um pastor. Eu gostaria de compartilhar esse texto com você. O Senhor havia mandado Samuel ungir a Davi como rei, e o Davi foi ungido ali, aquela primeira unção. Irmãos, Davi, ele foi ungido 3 vezes. Irmãos, aqui já ouviram sobre isso. Davi foi ungido 3 vezes. A primeira unção que Davi recebe, irmãos, ela deu a ele condições de servir aos seus irmãos. É uma unção
então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e retornou a Ramá. Simultaneamente, o versículo de número 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando a unção veio sobre Davi, quando o Espírito veio sobre Davi, simultaneamente o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E então os criados de Saul lhes disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar bem. E será que quando esse espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará e com a sua mão, e te acharás melhor? E o verso de número 17 diz: então disse Saul aos seus servos: buscai depois um homem que toque bem o prazer. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um dos filhos de Jessé, belemita, sabe tocar bem, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eles sabiam tudo, irmão, sobre a vida de Davi. Assim como as pessoas que olham para você hoje, de repente lá fora no teu trabalho, elas acham que sabem tudo sobre a tua vida. Talvez elas tenham visto um momento de dor teu, um momento de vergonha, um momento de angústia. Talvez elas tenham visto a tua aflição em determinado momento, e elas conhecem um pouco da tua história e acham que sabem tudo sobre a tua vida. Quando Davi foi escolhido, eles disseram: olha, eu vi um filho de Jessé. Eu vi um filho de Jessé. Sabiam que ele era filho de Jessé. Sabiam que ele era um belemita. Sabiam, ele nasceu em Belém. Ele sabe tocar bem. Ele é valente, amigoso. Ele é um homem de guerra. Ele é sisudo em palavras. Ele é de boa aparência, e o Senhor é com ele. Sabiam tudo sobre Davi. Sabiam tudo sobre Davi. E a partir desse momento, Davi está ali diante do rei. E todas as vezes em que o espírito maligno tomava Saul, esse espírito mau da parte do Senhor tomava Saul, Davi tocava a harpa, e o Saul se sentia bem. Se sentia bem. Davi estava assistindo diante do rei, e eles sabiam tudo sobre ele. Sabiam tudo diante dele. Sabiam tudo sobre ele, mas houve uma guerra entre Israel e os filisteus, e os 3 irmãos de Davi foram convocados para a guerra: Eliabe, Abinadab e Samar. Davi era o menor, os seus irmãos foram para a batalha contra os filisteus. O exército filisteu afrontava o exército de Saul por 40 dias, e não houve homem que descesse para a guerra para lutar contra o valente filisteu, Golias de Gade. Cerca de 3,40 metros de altura, não houve quem fosse contra ele. Mas num belo dia, irmãos, num belo dia, Jessé chamou seu filho e disse: toma, peço-te para os teus irmãos uma efa de grãos tostados. Esses 10 pães, e corre, leva-os ao arraial, aonde estão os teus irmãos. Leva também 10 queijos, leite, ao chefe de mil. Visitarás aos teus irmãos, e vê se eles vai bem. Tomarás o seu penhor. Então, irmãos, Davi, esse homem que servia diante do rei, agora ele estava servindo aos seus irmãos no campo de batalha. E o gigante Golias insultava o exército de Saul. O que para Davi não era uma afronta ao exército de Saul, mas uma afronta
Não desfalece o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Saul, teu servo, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. E vinha um leão e um urso, e tomava uma das ovelhas do rebanho, e eu saía após ele, e feria, e livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba, e o feria e o matava. Irmão, são essas as guerras secretas que você tem travado. São essas as guerras que você tem batalhado e que talvez as pessoas não saibam, mas Deus tem dado vitória a alguns aqui secretamente. Davi matava o leão, matava o urso, e ele dizia ao rei: eu estou habilitado para a guerra. Só que o versículo de número 38 diz: Saul vestiu Davi com as suas vestes, pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. Irmão, só que o texto diz: e Davi cingiu a sua espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, os movimentos de Davi ficaram limitados, porque Davi estava vestido com a armadura de Saul, e aquela armadura não dava mais, sabe, não permitia os movimentos para aquele momento. Tem situações, eu vim de tal lugar, e em tal lugar era assim, em tal lugar se fazia assim, em tal lugar era dessa maneira. Aí presta atenção, aquela armadura não dá mais, não serve mais para esse novo tempo de Deus. Não dá mais para se vestir com aquela armadura e achar que os movimentos vão ser bons, sabe, que vai dar tudo certo porque você está revestido, está pronto, preparado. Sabe, os movimentos são limitados por causa dessa velha ordem mental. Por causa dessa velha ordem mental, os movimentos ficam meio que... E ele arrancou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje do pastor, que trazia sabendo o suor, e lançou da sua mão a funda e foi-se chegando aos filisteus. Os filisteus também veio e vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou por quanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Sabe, eles olharam para Davi, desprezaram Davi por causa da aparência exterior, mas eles não conseguiam discernir que o Espírito morava nele, que o que o habilitava, que o que dava a ele condições de vencer qualquer guerra era aquele que nele morava. Pode ser que as pessoas olhem para você hoje e digam: não deu certo em tal lugar, estão lá na comunidade 24/7, aquele lugar virou uma cidade de refúgio, e virou mesmo, irmãos. O Senhor vai converter essa casa numa cidade de refúgio, irmãos. Para aqueles que estão fugindo do vingador do sangue, deu errado em tudo quanto é lugar, fez besteira em tudo quanto é lugar, ninguém quer mais, vai cair aqui, e quando cair aqui, o Senhor vai pegar por dentro, vai ser transformado de dentro para fora. E quando Davi, irmão, se encontrou com o gigante, todo mundo conhece essa história, uma história que as crianças ouvem. Davi tomou a sua funda e colocou uma das pedras, lançou e cravou na testa do filisteu, e ele caiu. O verso de número 35, vamos ler o 53. Então voltaram os filhos de Israel a perseguirem os filisteus, despojaram seus arraiais, e Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, pôs as suas armas, as armas dele na sua tenda. Irmãos, quando o gigante caiu, Davi tomou a espada dele, arrancou a cabeça dele, e Davi vinha trazendo a cabeça do gigante filisteu.
Mas o que me chama a atenção é esse verso de número 55. Vendo, porém, Saul sair a Davi a se encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse moço, Abner? Disse a Abner: vive a tua alma, rei, eu não sei. Quando nós observamos, irmãos, aquele texto no capítulo 16, versículo de número 18, eles sabiam tudo sobre Davi, filho de Jessé, belemita, forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, o Senhor é com ele, sabiam tudo sobre ele. Mas quando Davi derrotou o gigante, arrancou a cabeça do gigante, Saul disse: Abner, de quem é filho esse moço? Quem é esse homem? E Abner respondeu: vive a tua alma, rei, eu não sei quem ele é. Nós sabemos, irmãos, que Davi é uma tipologia de Cristo. Nós sabemos que quando aquelas mulheres chegaram no sepulcro, sabemos que quando aquelas mulheres chegaram ao sepulcro, lá no Evangelho de João, capítulo 20, do 14 ao 16, o próprio Jesus ressurreto apareceu para aquelas mulheres e elas não o reconheceram. Por quê? Porque ele havia vencido o maior de todos os gigantes. Quando Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, sabe, apareceu a dois homens que iam em direção a uma cidade chamada Emaús, a palavra de Deus diz que os olhos deles estavam como que fechados e eles não reconheceram que era o Senhor. Porque agora o Cristo glorioso que estava dentro veio para fora. Agora, irmãos, essa realidade interior havia sido manifesta. Agora não era mais, sabe, Jesus, agora é Cristo Jesus, o glorioso. Só que quando nós observamos esse texto, irmãos, eu não consigo não aplicar isso para a nossa realidade. Eu sei que nós ouvimos, não, isso aqui não é sobre nós, eu sei que é sobre Ele. Mas talvez em algum momento você esteja encarando um gigante também. Eu não sei qual é o teu gigante. Eu não sei qual é a maior de todas as batalhas que você tem travado nesses dias. De uma coisa eu sei, sabem tudo sobre você. Sabem quem é o teu pai, sabem quem é a tua mãe, sabem onde você nasceu. Talvez você more num quintal de parente ou perto de familiares e as pessoas estejam vendo as crises que você tem enfrentado no teu casamento, os problemas que você tem enfrentado na tua vida pessoal. Sabe, as pessoas, elas sabem tudo sobre você. Até que você vença esse gigante. Quando você vencer esse gigante, quando você vencer essa que é a tua maior vergonha, essa tua afronta, aquele que te afronta, é muito provável que as pessoas vão olhar para você e dizer: quem é essa mulher, quem é esse homem para você? Não é aquele que eu vi, não é, sabe, não é aquele Alan que eu conheci há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, não é aquele Rodrigo, não, aquele Rodrigo lá já é, acabou, não é mais, não é possível, quem é, eu não sei, sabe, é sobre a tua identidade, é sobre aquilo que o Senhor está realizando na tua vida hoje. Vai lá e vence essa guerra, porque o Senhor é contigo. Vai lá e se posiciona diante dessa afronta. Levanta a tua voz e chama a existência um novo tempo. Ser profeta do teu próprio destino. Até que as pessoas vão olhar para você e dizer: quem é? Eu não sei. Eu não sei quem é mais. Eu não sei quem é mais. Senhor, Ele quer restaurar a tua identidade nele, a nossa identidade, irmão. O Senhor, Ele quer restaurar a nossa identidade em Cristo. E aí sim as pessoas vão olhar para nós e vão entender que não é sobre nós. Sabe, não nos reconhecerão, não por causa das nossas habilidades, sabe, capacidades, não nos reconhecerão, sabe, porque é Ele vivendo em nós. Porque vão olhar para nós e ver Ele e vão dizer:
Estava morto e reviveu. Foi ressuscitado com Cristo. E agora eu não conheço mais quem é. Quem é? O Evangelho de João, ele traz um quadro fantástico, irmãos, para nós. Depois daquele casamento em Caná da Galileia, depois das bodas em Caná da Galileia, que o Senhor faz aquela transformação, pegando as 6 talhas de pedra, sabe, transformando da água para o vinho. Nós sabemos que aquelas talhas de pedra falam sobre a nossa vida, sobre a nossa, sabe, sobre quem nós somos. O Senhor nos transformando de dentro para fora, mudando tudo e dando sabor à nossa vida, dando importância, sabe, para aquilo que Ele tem feito em nós. E aí, quando nós observamos esse capítulo de número 3, nós encontramos o Nicodemos. O Nicodemos, irmãos, é a figura de um homem moral, é a figura do homem correto. O Nicodemos é aquele homem que conhece as Escrituras. O Nicodemos é aquele homem que tem uma moral ilibada, paga as contas do dia, sabe? É um homem moral, mas esse homem moral também precisa encontrar o Senhor. Esse homem moral também precisa ter um encontro com Ele. Talvez esse Nicodemos sejamos nós. O capítulo de número 4 do Evangelho de João nos mostra a mulher samaritana, que é a figura do homem insaciável. Já tivesse 5 maridos, o que tu tens agora não é teu. Sabe, esse João, esse Evangelho de João, capítulo 4, nos mostra essa mulher samaritana, que é a figura do homem moral, do homem, sabe, insaciável. E talvez sejamos nós. Quantos irmãos estão dentro da igreja, estão aprisionados na prostituição, na comunicação, na pornografia, e o Senhor está dizendo: basta. O Senhor, Ele quer mudar a história desse homem insaciável. Lá no capítulo de número 4, no versículo 43, nós encontramos um homem doente. Sabe, irmãos, esse homem doente também é uma figura da nossa vida, da nossa realidade. Éramos nós, esse homem enfermo, que precisava ter um encontro com o Senhor. Depois de 2 dias, Jesus partiu para Galileia, porque Jesus mesmo testificou que o profeta não tem honra senão na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fazia. Fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. A segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho. No capítulo 5, Jesus se encontra com um homem paralítico há 38 anos no tanque de Betesda. Jesus desce aquele lugar e diz para ele: querem ser curados? Ele diz: Senhor, eu estou aqui há 38 anos tentando, e sempre que o anjo vem e move as águas, e eu estou tentando descer desse outro no meu lugar. Jesus diz para ele: querem ser curado? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, essa é a nossa história no Evangelho de João. O homem moral éramos nós, somos nós. O homem insaciável somos nós. O homem doente somos nós. O homem paralítico, irmãos, somos nós. Porque o que paralisava aquele homem há 38 anos era o pecado. Jesus disse: vai, não peques mais, para que não suceda tudo pior. É o pecado que te paralisa, que te impede de ser tudo aquilo que o Senhor tem chamado você para ser. No capítulo de número 6, irmão, Jesus está multiplicando os pães, e esse texto mostra para nós a figura do homem faminto. Jesus alimentando a multidão, e se não fosse Jesus, morreriam de fome. Éramos nós. O homem faminto éramos nós. O capítulo 7 nos mostra o homem incrédulo, porque nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, tomados pela incredulidade. O capítulo de número 8 nos mostra a mulher adúltera, figura do homem escravo do pecado. Essa mulher adúltera somos nós também. O capítulo de número 9 do Evangelho de João nos mostra o homem cego. E todos nós éramos cegos, e o único que tinha visão era Jesus. E com o toque dele, nós passamos a ver, irmãos. Foi ele quem nos alcançou.
O capítulo de número 11, irmãos, nos mostra um homem morto. E esse homem morto, Lázaro morto, irmãos, éramos nós, que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, irmãos. Esse homem morto, aquela sepultura, irmãos, era toda a terra, toda a humanidade. Até que ele veio e dá vida, e libera vida. Nos convida a deixar a sepultura. Sabe, irmãos, é tempo. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque é o tempo de Deus para nós. É o tempo do Senhor para a tua casa, para a tua família. Que nesse ano de 2024 você se levante como quem crê. Você venha para esse lugar crendo, irmãos. O de repente de Deus vai cair sobre esse lugar. Em breve aquelas mesas não vão poder estar ali. Aquele pula-pula não vai poder estar ali. Irmãos, vai faltar lugar. Ouça o que eu estou dizendo a você nessa noite. Esse lugar é pequeno demais para vocês. Mas nós precisamos entender, irmãos, qual é a nossa identidade. Entender que não é mais sobre as nossas habilidades, sobre os nossos talentos. Sabe, entender, irmãos, o nosso posicionamento real no Senhor, irmãos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que não se trata mais da capacidade humana, da eloquência, da habilidade, irmãos. É óbvio que existem pessoas que são muito mais habilitadas, mais capazes do que eu. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. O problema do homem moral é que ele achava que ele não precisava passar pela cruz. O problema do homem insaciável é que também não quis experimentar a morte. O problema do homem doente é que ele não entende que a solução é a cruz. O problema do homem paralítico há 38 anos, paralisado por conta do pecado, é que ele não entende do que muito mais do que um anjo movendo as águas, é sendo ele sepultado com Cristo, para ressuscitar para uma nova vida em Deus. O problema do homem incrédulo no Evangelho de João 7, nem mesmo os irmãos dele, irmãos, todo o problema da incredulidade está no fato de nós não nos submetermos à cruz. Por causa do orgulho, irmãos. Quanta soberba, quanto orgulho. E o Senhor coloca a mão no teu peito e diz assim: você não vai passar daqui. Enquanto nós não acertarmos as contas, você não passa daqui. Lá no João 6 nós vamos encontrar Jesus. Eu pulei, mas aquele homem faminto éramos nós. Foi ele quem repartiu a vida dele. Ele é o pão da vida. E ele repartiu a si mesmo conosco. Ele saciou a nossa fome. A mulher pega em adultério no João 8, éramos nós os adúlteros. Porque não queremos entregar por causa das paixões da carne. O homem cego, que precisou de um toque dele, irmãos. A cegueira, irmãos, nos impede de enxergar o único caminho que resta para nós, que é o Gólgota. Queremos uma vida gloriosa, mas nós não queremos experimentar a morte. Não há glória sem cruz. Não há vida gloriosa sem morte, porque a glória é só o pós-cruz. Só para aqueles que querem a morte, somente quem escolhe a morte pode ter uma vida ressurreta. Aquele homem morto éramos nós, o Lázaro. Não era o Lázaro, era eu.
No quarto dia ele chega, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. E ele olhando os céus, ele disse: Lázaro, sai fora. Não sei se eu contei isso aqui, uma vez eu estava na casa de um amigo, e um conhecido nosso que morava de frente, via acabado a família desesperada, gritando: morreu, 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 morreu. E aí, irmãos, eu desci correndo. Eu falei: vamos lá orar para que o Senhor ressuscite. E aí, irmãos, entramos lá no quarto, deve ter morrido na madrugada, estava lá dormindo, colocamos a mão e começamos a orar, sabe, e aquele morto era desobediente, e ele não ouviu, não deu nem bola aí. E aí, eu olhando esse texto, irmãos, eu pude perceber que, na verdade, a minha posição era uma posição terrena, dizendo: levanta, ressuscita em nome de Jesus. Quando na verdade o que Jesus fez conosco foi, olhando aos céus, ele disse: Lázaro, sai para fora. Porque a resposta não é da terra para a terra, irmãos. A resposta é dos céus para a terra. Nunca será da terra para a terra. Talvez se aquele homem tivesse ressuscitado há, sei lá, tem uns 10 anos, de repente não estaria aqui hoje. Poderia ser um cara mais soberbo, presunçoso, achando que eu era alguma coisa. Nossa, definitivamente não é sobre nós, irmãos. E o que Deus tem para fazer nesse lugar fará, apesar de nós. E o Senhor, ele vai começar a trazer aqueles que creem para honrar contigo. Deus vai levantar homens e mulheres que vão crer nisso, que vão queimar por isso, que vão decidir viver o Evangelho simples. O Evangelho simples. Irmãos, tudo que está no meu espírito a respeito desse lugar é que vem um novo tempo para essa casa. Vem um novo tempo para essa casa. Vem um novo tempo para essa casa. Vem um novo tempo para você. Vem um novo tempo para o teu chamado. Vem um novo tempo para a tua vida. Vem um novo tempo para a tua família. Algo do Senhor está passando no reino do Espírito. Algo do Senhor está passando no reino do Espírito. E você não está nessa noite, nesse lugar, por um acaso, não. Foi o Senhor. Estava na agenda de Deus que você estivesse nesse lugar nessa noite. Amém, irmãos? Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Nós precisamos estar prontos, irmãos, para o de repente do Senhor, irmãos. Precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos, porque de repente virá o Senhor ao seu tempo. O Senhor, ele vai encher essa casa de glória. Entenda bem, o Senhor vai encher essa casa de glória. Na verdade, o Senhor, ele já encheu essa casa de glória, mas essa casa de glória anseia por mais glória, porque é de glória em glória, de poder em poder, é de fé em fé, irmãos. Então nós precisamos ansiar por mais. Precisamos ansiar por mais. Por Deus. A nossa oração, Senhor, a nossa oração nessa noite é para que todo bom propósito de Deus se cumpra. Todo bom propósito de Deus se cumpra, Senhor. A nossa oração nessa noite é para que os poços sejam desentulhados. A nossa oração é: Senhor, desentulha os poços.
Queremos encontrar a Cristo, Senhor. Queremos encontrar a Cristo, Senhor. E oramos para que uma unção, Senhor, atraia, Senhor, em nome de Jesus. Que essa unção de Cristo, Senhor, o Cristo glorioso, porque não é sobre nós, não é sobre o que nós temos, sobre o que nós podemos oferecer, não é sobre essa realidade do Cristo glorioso. É Ele quem traz, é Ele quem atrai, é o Senhor quem acrescenta a sua igreja. E nós oramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Acrescenta, Senhor, a tua igreja, que eles tenham ser salvos, Senhor, para